Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Todos que estudam o Adventismo sabem que a Igreja Adventista possui uma doutrina intitulada o juízo investigativo. Essa doutrina diz que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus teria entrado no Santíssimo Celestial para começar a segunda fase de sua obra no reino, no Santuário Celestial. Acontece que isso daí é um remendo de uma falsa previsão, de uma falsa profecia, de um falso cálculo para a vinda de Jesus, né, o grande desapontamento, que foi propagado por Guilherme Miller. Os apologistas adventistas, eles têm um pedantismo bem hipócrita, quando eles dizem assim, né? Quando os críticos associam 22 de outubro de 1844 a Guilherme Miller, eles não têm conhecimento, né? Eles tentam então desqualificar os críticos a partir de um suposto conhecimento que os críticos não têm, que na verdade quem teria calculado a data de 22 de outubro de 1844 seria um seguidor de Miller, não Miller propriamente dito. O nome desse seguidor, Samuel Snow, né? Samuel Snow. E aí eles dizem, vocês não conhecem. Bom, isso é uma hipocrisia, né? Essa defesa ela é palha, porque nem Ellen White menciona o nome de Samuel Snow, né? E Ellen White atribui a Guilherme Miller todo aquele movimento, toda a pregação. A mensagem, ela diz que Deus quis que a mensagem fosse pregada daquela forma, como foi, por Guilherme Miller. O Guilherme Miller era um profeta, um avivalista, então ele desvendou os segredos de Deus, mas ela nunca mencionou Samuel Snow, que os apologistas adventistas reclamem com ela, porque de fato ela não menciona, né? Agora, a bem da verdade é que essa tentativa aí de querer desqualificar os críticos só revela que a mensagem adventista foi um fiasco, né? Embora Ellen White disse que foi a grande mensagem, né? Da vergonha para a glória ali, né? Então, eles reproduziram a partir das cinzas, né, uma doutrina. E quem aprendeu isso com eles também foram as Testemunhas de Jeová, que, por sua vez, quando eram chamados de estudantes da Bíblia, também propagaram a ideia de que no dia 1º de outubro de 1914, o fim dos tempos dos gentios marcaria aí o início do fim de todas as coisas. Não aconteceu, e aí eles também espiritualizaram aquele acontecimento para uma presença invisível de Cristo a partir daquela data. Então, esses aprenderam com os adventistas. Então, eu vou mostrar aqui hoje como essa doutrina é importante para a teologia adventista, usando o livro 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Esse teólogo aqui, Goldstein, ele já escreveu também uma revista na Escola Sabatina, e esse livro é publicado pela casa publicadora brasileira, que é a editora Adventista, né? Eu vou ler aqui algumas partes e você certamente vai se assustar, vai, né, ficar de boca aberta por aquilo que você vai ouvir, o que eu vou ler aqui. Eu já li em um vídeo já há um tempo atrás aqui no canal, já publiquei isso daqui, já escrevi sobre isso. Então eu vou repetir porque é sempre bom, né? Porque às vezes nós vemos os adventistas aí tentarem demonstrar, né, com uma maquiagem outras coisas. Então vamos lá. Começando aqui, logo no início eu vou lendo partes que eu grifei e depois algumas que forem muito pesadas eu vou pôr aí na tela para você dar um zoom, né? Então vamos lá. Começando. Ele diz: o Senhor tirou-me do pecado, da morte e da alienação e vazio de uma vida afastada de Deus, e ele levou-me não apenas a um conhecimento de Jesus, mas ao adventismo, à verdade presente, ao movimento mais importante desde a Reforma Protestante. Então aqui ele diz que Deus levou ele não só para Jesus, isso aí todo mundo recebe, né, todos os salvos, mas ele foi levado para o adventismo, né?
Então ele diz que teve em algum momento algumas dúvidas sobre a doutrina de 1844 e ele percebeu que isso seria muito sério. E aí ele começa a insistir com os leitores aqui do seu livro. Ele diz: em primeiro lugar, precisava resolver a questão de Ellen White. Se a doutrina de 1844 não era bíblica, Ellen White pertencia à mesma classe de Mary Baker e Joseph Smith. Então, olha só que ele coloca a profetisa adventista no mesmo nível do profeta Mormon e da fundadora da ciência cristã, ambas seitas, se 1844 não for verdade. Olha o problema disso. Ele continua: se o juízo de 1844 não era bíblico, a igreja tampouco era. Página 10. A lógica me dizia que se a data de 1844 não fosse bíblica, o adventismo não seria nada mais do que uma seita. Olha aqui o que eles dizem. Se 1844, que é uma doutrina distintiva, não for correta, o adventismo é uma seita. Ele disse. Continuando. Aquela senhora, aliás, na página 11. Nunca mais questionei Ellen White como profetisa. Em vez disso, minha confiança na verdade de 1844 permitiu-me vê-la como um dos maiores profetas que já existiram. Minha compreensão da verdade a respeito de 1844 deu-me uma nova experiência com Jesus. Nossa! Com os adventistas e com o espírito de profecia, que é Ellen White, né? Uma vez que entendi quão bíblico era o juízo de 1844, sabia que esta igreja era tudo o que dizia ser, e todas as dúvidas sobre lei, o sábado, enfim, todas as minhas indagações foram respondidas, né? Ou seja, parece que 1844 é uma chave hermenêutica aqui para eles, né? Continuando, os ensinamentos sobre 1844 provam, além de qualquer dúvida, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que nossa mensagem é a verdade presente. O juízo investigativo de 1844, mais que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda, estabelece a validade do adventismo. Todas as outras doutrinas são aceitas por uma ou por outra denominação, mas os adventistas são os únicos que têm a verdade do juízo investigativo. Enquanto não entendermos a verdade de 1844, percebendo que os adventistas são os únicos que a ensinam, não compreenderemos nosso verdadeiro chamado, nosso propósito e missão. Você observa o que ele diz aqui? Que não é só uma questão de doutrina distintiva. Ele está dizendo que sem essa doutrina acaba o adventismo, e essa doutrina prova que o adventismo é a igreja remanescente. Ele que está dizendo, não é um crítico, tá? Continuando aqui, página 12. Se eu tivesse enfrentado o tempo de angústia com o meu conhecimento superficial acerca da data de 1844, teria sido levado como uma folha num furacão. Não estou falando em salvação pela teologia. A data de 1814, uma compreensão sobre a mesma, não nos salva. Mas se 1844, esse mais, né? Se 1844 não for uma data bíblica, nossa mensagem é falsa, somos uma igreja falsa, ensinando uma falsa mensagem e levando as pessoas por um caminho enganoso. Ou a data de 1844 é verdadeira e temos a verdade, ou é falsa e nós herdamos uma mentira e temos propagado. Rapaz, olha aqui, ó. Vou por aí, dar um pause e um zoom aí para você ver o que ele diz, se é pesado ou não, certo? É um autor adventista, em um livro publicado pela editora adventista. Continua aqui ainda na página 13. O diabo virá sobre nós de todas as direções, procurando uma brecha, atacando qualquer debilidade, tudo no esforço de nos afastar dessa verdade. E você pode ter certeza
de que a questão de 1844 será um alvo fundamental. Acreditando na mensagem, já será difícil permanecer fiel quando perder seu emprego, sua casa ou quando não puder comprar comida. Porém, imagine essa pressão externa, incluindo ameaças contra a sua vida, acontecendo enquanto você tem sérias dúvidas sobre a verdade do adventismo. Se alguém for capaz de abalar a sua fé no juízo investigativo de 1844, você acabará duvidando de toda a mensagem. E se duvidar da mensagem, como poderá permanecer firme? Que peso, hein? Que peso. Continua ele. O juízo investigativo de 1844, o pilar teológico de nosso movimento. Na página 14 ainda. Quão inteligente da parte do diabo ter nos feito colocar de lado nossa doutrina mais básica, né? Ele chega a colocar aqui que o diabo está apenas esperando o momento certo de levar à perdição o máximo de adventistas possíveis, né? Então, na página 14, diz ele, mas agora veja quanta confiança, força e certeza uma compreensão desta verdade me deu. Os ensinamentos a respeito de 1844 trazem consigo a certeza irrefutável de que o adventismo é a verdade para o tempo presente, razão pela qual o inimigo tem se esforçado tanto para minimizá-la, e o motivo pelo qual sinto-me aterrorizado quando vejo seu ruidoso sucesso. Mais adiante aqui, na página 15, diz aí o fanático por 1844, né? Alguns dizem que Ellen White não era teóloga e, portanto, não serve para a teologia. Suponho que, no sentido clássico da palavra, ela não tenha sido uma teóloga. Ela era uma profetisa. E eu usaria muito mais a palavra de um profeta do que a palavra de qualquer teólogo. Olha só o que ele colocou aqui. Então, essas são afirmações bem fanatizadas, bem apegadas de alguém que está revelando a verdade de uma doutrina, como ela deve ser tratada, como ela deve ser crida, como ela deve ser ensinada. Então, eu quero que você fique bem atento a respeito disso. Quando um adventista diz, nós cremos em Jesus também, salvação pela fé, essas coisas, é pura fachada. O adventismo tem sim uma mensagem ligada ao sábado no tempo do fim, que coloca o legalismo, a salvação por obras. Mas quando você lê isso daqui, muito mais do que sábado, como ele mesmo disse, essa doutrina, que é uma doutrina distintiva, apenas eles, ou seja, os adventistas ensinam, é uma doutrina fundamental para eles. Tanto que prova que a igreja é certa, que Ellen White é certa. Então está aqui algo para você conhecer, né? Se você quer dar uma olhada novamente na capa do livro, é esse, né? Hoje já tem outra capa. Então está aí, né, a obsessão 1844, a obsessão adventista. Que Deus nos livre dessas mentiras.